Quando se fala em consumo de água, você só consegue imaginar aquela que sai das torneiras e chuveiros de sua residência ou pensa mais além? Cerca de 70% do nosso planeta é constituído em água. E embora seja encontrada em abundância, somente 4% dela é própria para consumo. No entanto, por maior que seja a importância da água, as pessoas estão esquecendo o quanto nós precisamos dela para viver. Para falar sobre esse assunto, nossa Opinião Livre de hoje conversa com a especialista em gestão ambiental, Marilena Lavorato. Muito prazer em receber você aqui. Prazer é meu, obrigada pelo convite. Marilena, será que nós precisamos sentir a falta, a escassez da água em nossas vidas para darmos valor realmente a ela? Eu acredito que sim, porque eu faço parte aí desse chamado mundo ambientalista, né? Dos chamados ecochatos, né? Mas nós já sabemos dessa importância há algum tempo, mas nós somos ouvidos ou somos convidados a falar sobre isso em momentos como esse, de crise, né? Ou de momentos que você começa a ver a possibilidade de escassez daquele recurso que é tão importante para você. Quando a gente fala em água potável, a gente está falando eu dei uma porcentagem aí de 4%, quanto que é para a gente quantificar essa falta e aonde tem mais água? O Brasil tem muita água? Olha, o Brasil sim é um dos países mais abundantes em água, mas ele não está próximo dos grandes centros urbanos, né? Nós mesmos aqui de São Paulo, nós vamos buscar água em outra região. Agora, quando você fala em água para abastecimento, é bom dizer o seguinte, nós vamos nos abastecer do que nós chamamos de águas superficiais, que são os rios, né? Que são feitos, como que se forma um rio? Com córregos e com nascentes, né? Então, tem outros tipos de água potável. Nós temos as águas subterrâneas. O Brasil tem uma grande reserva, que é o chamado Guarani, né? Você tem tecnologia para fazer a dessalinização também, né? Então, a água potável, você tem muitas fontes para ir buscar. Só que hoje, o Brasil, nós vamos buscar a nossa água de consumo humano no que nós chamamos de águas superficiais, em nossos rios. E eles estão não propriamente próximo dos grandes centros urbanos. Então, quando você fala em águas superficiais, que são dos rios, né? A gente estando longe, no caso aqui a gente está falando de São Paulo, que normalmente tem, muitas vezes por falta de chuva, a gente começa a sentir isso das represas, enfim. Quando a gente fala em grandes centros, qual que é a nossa maior dificuldade, então? Exatamente essa. Aqui, a região metropolitana de São Paulo, como exemplo, nós somos 22 milhões de pessoas. E o que nós temos... Todos usando junto essa água, Exatamente. né? E a água também, a gente fala muito da água para o consumo humano, mas não podemos esquecer que a água, hoje o consumo da água bruta, vamos dizer assim, 70% a média mundial é para a agricultura, 20% para a indústria, né? E apenas o que sobrou aí é 10% que seria para os fins domésticos, né? Então, quando você fala em água bruta, não podemos esquecer desse detalhe, né? Que os fins domésticos representam apenas 10% de tudo isso que nós estamos falando. A gente só sente porque a gente está próximo a esse fim doméstico. Porque... Quer dizer, é uma coisa muito pequena. Você está dizendo que é um universo muito pequeno para a gente pensar. Dentro do todo. Do todo que tem do mundo, no caso. Exatamente. E também a gente pensa sempre assim, que a solução... Vai abrir a torneira, não vai sair água, então a solução é a gente economizar, que sempre é lógico, mas não é a única forma, né, de você fazer isso. A gente sabe, por exemplo, Cantareira, que abastece 50% da região metropolitana de São Paulo. Aproximadamente 10 milhões de pessoas se abastecem desse reservatório, né? Ela tem 10 mil nascentes. Quer dizer, não justifica o fato de, muitas vezes, ficar com pouca água, é isso? Não justifica o seguinte, o problema não está apenas no consumo, o problema está na produção dessa água. Né? 10 mil nascentes? 10 mil nascentes. É pouco. Não entendi. Então, deixa eu falar. Nós temos 10 mil nascentes, né, que formam os córregos, que abastecem os rios, que vão para os reservatórios e que chegam até nossas casas. Quando eu digo 10, e eram muito mais do que 10 mil nascentes, elas vão acabando, elas vão secando. Por que isso acontece? Onde estão as nascentes? Estão nas pequenas propriedades rurais. Então, é o chamado serviços ambientais. A nascente está numa propriedade rural, mas que ela vai engrossar um córrego, que vai engrossar um rio e que vai nos abastecer.
A água que chega para nós aqui pela Cantareira, ela não é de São Paulo. Ela vem da região de Bragança Paulista, das cidades que é do sul de Minas. Então, às vezes, as pessoas falam, está chovendo aqui, por que está faltando água? A gente imagina que está chovendo que vai encher ali. Não é, mas é que é uma obra de engenharia, que traz água de lá para cá, porque nós somos 22 milhões de pessoas e aqui não tem água suficiente para nós. Nós vamos buscar lá. E essa água, ela vem de nascentes. E você disse se é muito, se é pouco, eu acho que é pouco, porque era muito mais. E essas nascentes, elas foram secando. E por que foram secando, né? Isso, boa. Por que elas foram secando? A gente tem culpa também. Sim, porque ou é o clima, ou é o momento mas nós que interferimos no clima. O homem, a atividade humana, interfere no clima. E o clima faz o ciclo da água, né? Mas mesmo essas nascentes, se você não protegê-las, né? Se você desmatar, qual que é a tendência dela? Ela secar. É um fiozinho a menos que vai para o córrego e você fala isso em números maiores, acaba nos afetando. Então, a coisa não é tão simples assim, né? Então, a gente fala assim, nossa, é revoltante eu ver uma pessoa fazendo isso, fazendo aquilo. A gente vê as empresas aí de água motivando as pessoas a economizar. A economia sempre, desperdiçar nunca, é um bem muito raro. Mas eu acho que o mais importante é a informação, é entender como tudo isso se processa e pressionar por políticas públicas, né? No caso, quer dizer, você deu uma explicação ampla que a gente estava, nossa, mas por que, né? Está chovendo, choveu muito hoje, por que no caso a gente está falando aqui de São Paulo, por que a Cantareira não sobe o nível da água? Quer dizer, a gente tem que, de alguma forma, você fala de política pública justamente para proteger essas nascentes e talvez ter mais. Ou é possível isso? Claro que é possível. É possível elas renascerem ou alguma coisa assim. Existe políticas públicas. O Código Florestal, ele protege as árvores, que protege as nascentes, que protege os rios, né? Porque tem a questão das nascentes que secam, tem a questão dos rios que são assoreados, se você não tem aquela mata ciliar. Então, hoje, você tem que proteger tudo isso e tem a proteção, o clima, inclusive, né? O fato de chover mais ou chover menos, com mais intensidade ou menos intensidade na época certa ou não na época certa, tem a ver com o clima. Então, está tudo interligado, está tudo interligado. E nós afetamos esse ciclo natural, por isso que a gente escuta dizer de vez em quando, olha, a água é um bem finito, sob esse aspecto, é um bem finito, né? Ao mesmo tempo, a única forma de você ter acesso à água potável é através dos rios? Não, tem as águas subterrâneas, tem outras tecnologias. Mas precisaria de uma outra tecnologia para a gente chegar nesse nível de conseguir. No caso para São Paulo, qual seria a solução? Para São Paulo, na minha opinião, a primeira coisa é proteger essas nascentes. Já existe cidade no sul de Minas que esses proprietários rurais, eles ganham para proteger essas nascentes, é como se pagasse pelos serviços ambientais da proteção daquela nascente para todos nós, né? Mas quando você fala proteção é o quê? A gente imagina você que não colocar, pode desmatar, cercar, ficar todo mundo, não mexe aqui. Não, você como não pode, é que é essa proteção? Você não pode desmatar, você não pode plantar próximo dela, você tem que conservar aquele pedaço em que tem essa nascente. Mas tem pessoas que fazem isso? Olha, existe propriedades rurais. Faz isso? Sim, tem uma fiscalização para isso? Deveria ter, né? Deveria ter. Mas, na realidade, o que acontece muito é isso. Você tem muitas nascentes que vão acabando porque você vai desmatando, vai chegando com a agricultura, com a pecuária próximo dela, ela vai... Por isso que tem o Código Florestal, que você não pode plantar, até você tem que conservar e tudo mais. É uma grande discussão no Congresso. E na realidade, na prática, nem sempre tudo é preservado dessa forma. Quer dizer, existe o Código Florestal, mas existem as leis, só que, como tudo, eu acho, no Brasil, eu sempre bato nessa tecla, não tem fiscalização suficiente. Sim, também. E também tem a nossa própria culpa, né? Quando a gente compra determinado produto, a gente não sabe o processo que aquele produto foi feito. Por exemplo? Por exemplo, já a indústria, que ela consome 20% disso tudo, ela já está se preocupando muito. Tem o programa Benchmark Brasil, eu falo dele porque eu sou idealizadora dele, faço isso há 12 anos. Como chama? Benchmark em Brasil, que tem 2 livros. Já aqui, os livros da Marilena. Então, há 12 anos que a gente faz isso e as empresas mostram suas boas práticas de sustentabilidade, ambientais, vamos dizer assim, ou socioambientais. E a questão dos recursos hídricos, que é o tema que nós estamos falando aqui, já está afetando muitos processos industriais, né? O ano passado, 25% das práticas apresentadas falavam em recursos hídricos. A preocupação, né, dos empresários, da indústria, de diminuir esse consumo em seus processos, né? Para os produtos, você está dizendo, para chegar no produto final. Exatamente. E se você
Você faz o processo, você processa determinada matéria-prima para ele chegar no produto que você vai consumir. E, às vezes, você consome algum produto que é feito num processo por uma organização que não tem esse cuidado. Mas a gente não sabe, né? Não sabe, porque ainda não tem muito espaço para falar sobre isso. No caso do benchmarking Brasil, por coincidência, um grande vencedor o ano passado é um case muito bom, que duas empresas se uniram para usar para economizar água em seus processos. Era uma mineradora e uma empresa de alimentos que se unem lá no Maranhão para ter água de reuso, para administrar o uso racional daquela água no seu processo. Você desenvolve processos que utilizam menos água. Então, acho que você, como consumidora, também, quando sabe, né, que existe essa preocupação, deve privilegiar essa organização por ter esse cuidado. Você tem aqui 2 livros, né? Sim. É isso? Sim. Esse que eu mostrei agora, Bench Mais... 2. 2, né? 198 melhores práticas em gestão socioambiental do Brasil. Isso é para empresas ou é para nós? Para todo mundo. Aí tem casos dos 3 setores. Você tem práticas que deram certo no gerenciamento dos recursos naturais, não unicamente de recursos hídricos, você tem outras práticas, né, também, né? Do primeiro setor do governo, do segundo setor, que é a iniciativa privada, e do terceiro setor, que são as ONGs. Então, para fazer um bom gerenciamento dos recursos naturais na indústria, no varejo, basta você ter boa vontade, né? E mais, tem empresas que, quando ela faz essa prática no seu processo, na sua estratégia de negócio, e isso dá certo, ela sensibiliza, envolve a sua cadeia de fornecedores, os seus colaboradores, a comunidade em volta, ela acaba sendo uma célula ali educativa. Mas as empresas estão preocupadas de verdade ou elas estão sendo obrigadas a serem preocupadas? Não, elas estão sendo preocupadas de verdade, porque tem negócios que a água é fundamental. Uma indústria de alimentos, de bebida, ela precisa da água. Uma indústria de geração de energia, a nossa matriz, mais de 80%, é hidroelétrica. Se não tiver água, você não tem energia, não tem quem move as turbinas. Tudo no escuro, é verdade? Então, é a matéria-prima dessas empresas. Faz parte do negócio delas. Se ela não preservar, o negócio não vai existir. Você fez... E esse outro livro aqui, esse é um. As 85 melhores práticas, você... De 85, foi para 198. Você foi para 198, quer dizer, quanto mais vai passando o tempo, mais vai se descobrindo o que pode ser feito? O ano que vem sai o Bench Mais 3 com aproximadamente 300 práticas de sustentabilidade, as melhores práticas de sustentabilidade do Brasil, né? Quase 200 empresas já estão fazendo isso, dos 3 setores, como eu te falei, né? Isso... eu acho que é uma grande contribuição, porque você prova que é possível fazer, você prova que é possível ter o gerenciamento, o uso racional da água, né? E de outras, nós estamos falando da água, mas tem outras formas, né? Realmente é uma preocupação. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial, só para a gente poder também, no próximo bloco, dar um exemplo até, né, para a gente entender melhor como é que é feita essa gestão ambiental e toda a preocupação do mundo com a água. A gente volta em instantes. Até já. Estamos de volta em Opinião Livre de hoje, conversando com a especialista em gestão ambiental, Marilena Lavorato. Está dando uma explicação aqui, aliás, super apaixonada, né? Você se dedica a isso, né? Independente da importância do seu trabalho, é uma paixão, né? Olha, eu digo o seguinte, que se eu não tivesse que pagar contas, eu trabalharia de graça, ou melhor, pagaria para trabalhar, porque... Você faz o que você gosta, né? Muito, que eu acredito, que eu gosto, e são meus filhos, meu legado aí é este. Tem outros livros aqui também. Esse aqui qual que é? Ciência e Tecnologia, Vetores da Sustentabilidade. Esse é mais recente. Mais específico? Esse é um pouco mais geral, falando como a tecnologia e a sustentabilidade contribuem, né, para que a gente tenha aí uns avanços que necessitamos. E eu tenho um artigo chamado Cultura de Sustentabilidade. Porque o dia que a gente tiver essa cultura, esses valores inseridos em nós, a gente não precisa mais ficar sendo os ecochatos e chamando tanta atenção para aquilo que é importante. Porque a gente só presta atenção, como você disse no começo desse programa, quando você tem a possibilidade de abrir a torneira e a água não sair. Daí você entra em pânico. Começa a prestar atenção. Depois você esquece, né? A maioria das pessoas esquecem. E é uma coisa que não aconteceu de ontem para hoje, né? Você acha que é possível, tratando-se de Brasil,
mudar essa cultura, ou a gente tem que começar a preparar, no caso, as crianças, né, uma nova geração que está vindo aí? Eu não tenho dúvida que a criança é fundamental nesse processo, né? E como a gente sabe, cada geração sempre evolui em relação à outra, é o que eu espero. Mas nós ainda temos um certo tempo a cumprir, nós que estamos, vamos dizer assim, no poder, ainda contribuindo, né, para que a economia gire. Eu acho que tem que mudar aí a mentalidade de quem está no poder. Quando eu digo que está no poder, é quem está produzindo, quem está consumindo, quem está votando. Nós aqui, cidadãos aí de entre 20 e 60 anos. Mas se existe essa desinformação em relação até esse processo, como é que a gente pode mudar isso? Excelente pergunta. Programas como esse, né? Com informação, com campanhas de esclarecimento, com educação. Campanha mesmo, né, Marilena? Campanha e falar a verdade. É uma aula, você tem que explicar. Porque a gente só sabe assim, tá faltando água, a gente precisa economizar. E acabou. Só sabe isso. Mas a população só sabe isso. Mas é muito mais sério. Não faz a ligação disso com o Código Florestal. De jeito nenhum. Não faz a ligação disso com as emissões de CO2 que interferem no clima. Não faz a ligação disso com a sua posição de consumidor, que pode escolher entre produto A e B. Não faz a ligação disso com a sua posição ou com o seu dever de cidadão, de exigir políticas públicas que preservem essas nascentes, né? O mais importante dentro, é lógico que a gente tem um pouco espaço de tempo para você colocar para a gente tudo o que seria importante. Mas o que é o mais importante para as pessoas começarem a mudar essa cultura e a mudar o pensamento? Informação. Então dá uma para nós importante. Bom, o que eu acho mais importante é o seguinte, que a água é um recurso finito, que nós interferimos no ciclo da água, né? E que a gente precisa, assim, desesperadamente de políticas públicas de qualidade. Né? O que seria uma política pública? Essa do pagamento pelos serviços ambientais para a proteção das nascentes é uma delas. Outra a pessoa receber para proteger. Exatamente. Ok. Exatamente. Outra também, se você quiser trazer para o nosso cotidiano aqui, nós estamos na cidade de São Paulo, né? Deveria haver uma política assim, todo prédio novo, ou os antigos, tivesse um tempo para colocar relógios individuais, né? Porque hoje os prédios têm um relógio único. Porque a gente não tem a menor noção, né? Ainda mais condomínio. Você não sabe quanto que você gasta. Não. Não é? Você fala, mas eu não vou tomar banho, vou demorar para tomar banho. E os vazamentos que ninguém consegue? Ninguém presta atenção em vazamento, né? Quer dizer... É outra coisa, a rede de distribuição também. A gente sabe que a rede de distribuição, porque a água é gerada, né? Como eu falei, nas nascentes, córregos, vai para o reservatório, depois ela vem para... Tem uma rede que traz isso entre nós. Essa rede tem uma perda entre 20% e 30% também. Tinha que ter melhor qualidade dessa rede de distribuição. Antes de chegar na tua casa, já está perdendo, não é verdade? Os prédios tinham que ter captação de água da chuva, porque chove, você pode captar aquilo e usar para lavar calçada, para descarga. Você não precisa de uma água tratada de qualidade para isso, não é verdade? Como, por exemplo, estão fazendo com a energia solar, você... A energia eólica, que você acaba distribuindo, você mesmo gera e depois aquilo que é o excedente você joga na rede, né? Isso poderia fazer com a água também. Pode fazer com a água. Se todo mundo captasse a água da chuva, o excedente você pode jogar numa rede, desde que tenha essa rede, para voltar de novo para a população, né? Então, acho que as políticas públicas teriam um ganho mais efetivo. A economia sempre, que você tem que ter respeito com aquilo que, se faltar... É um caos, né? Eu não imagino a vida sem água, você imagina? Não imagino sem água. Tem mais um aqui só para a gente mostrar. E esse aqui? Essa é uma revista que é do programa Benchmark em Brasil, que certifica os detentores das melhores práticas de sustentabilidade. E aí tem as empresas dos 3 setores, como eu disse para você, que inclusive, por uma coincidência, em 2013, a que ficou em primeiro lugar era a questão da água, né? De problema. De problema e de solução. Porque eles trazem solução, novas tecnologias, a água, que é no caso dos processos industriais, a água que você usa em determinada situação, você pode usar para resfriar uma caldeira, você não precisa de uma água nova para fazer esse resfriamento. E esse caso que eu te contei é muito interessante porque 2 empresas de 2 ramos de atividade distintos se uniram para ter o uso racional da água. Então, a água já virou até motivo de negócio entre as empresas, né? Porque a água ela acaba custando muito caro para as empresas, né? Em relação ao mundo, né? Às vezes a gente está aqui dando notícias, né, de vários lugares, de conflitos, enfim, a gente está sempre, hoje em dia, né, a gente está sempre antenado com tudo que está acontecendo. Claro. Então, a gente vê uma luta, muitas vezes, por petróleo. Eu fico imaginando que o petróleo daqui a uns anos será água, quer dizer, quem vai ter poder vai ser quem tiver mais água. Você acredita nisso? Nós não vamos chegar
Não, acredito que vamos chegar nisso, assim, se não for corretamente, né, gerenciado tudo isso, né? E eu acho que até já existe esse tipo de conflito, né? Se você prestar atenção na história, as cidades sempre se desenvolveram ao longo dos rios. É verdade. Sempre, porque ali significava ter acesso a um alimento de qualidade, né? A uma série de coisas, né? Com água a planta cresce, a horta cresce, o alimento, né? Tudo. Tem até, o peixe, tem... Até a saúde pública, é a rede de esgoto e tudo mais, e tratamento. Então, a água sempre foi sinônimo de vida, a vida nasceu da água, né? Como de qualidade de vida. Então, não tenho dúvida. E a gente talvez vai ter que fazer perfurações para achar água, como a gente faz com petróleo, né? Para achar nossas águas subterrâneas. Que país hoje é um exemplo de sustentabilidade na água? Você tem? Não, eu não tenho, não. Mas um país que eu sei, assim, na água não, mas que eu sei que respeita muito as questões ambientais, valoriza muito isso, é a Alemanha. Tanto é que as leis são muito restritivas, elas é um dos primeiros países a prestar atenção nisso, né? E a ter uma política assim bem restritiva a ponto de criar no alemão uma cultura de sustentabilidade muito maior do que a nossa. Em relação à poluição, até que ponto a poluição pode afetar tudo isso? Nossa, as emissões de CO2. Hoje a China é o maior emissor de CO2 do mundo. As pessoas andam com máscara até, né? Chineses estão querendo processar o governo, porque é uma questão de saúde pública, inclusive, né? Não consegue respirar, né? Não consegue respirar e ficam doentes, né? Ficam doentes. Então, eu diria que essa emissão de CO2, ela interfere no clima. E o clima é fundamental para o ciclo da água. Você tem que chover na época certa, nos lugares certos e tudo mais. Em relação, você falou agora ao clima, você acha que está mudando de uma forma? Porque muitas vezes, nossa, está muito calor, está muito frio, está tudo errado, está chovendo onde devia, está tendo neve onde não devia. O que está acontecendo? Isso, de alguma forma, a água está ajudando a afetar isso, a poluição, nós? O que está acontecendo? Os impactos das atividades humanas, que emitem muito CO2 na atmosfera, acabam causando todo esse desequilíbrio, né? Então, nós vivemos um momento de extremos, né? Tem uma comissão de 2.000 pesquisadores que já alertam sobre essa questão, né? Então, se você notar, nós vivemos extremos, enquanto existe uma temperatura muito alta em determinado continente, outra muito baixa em outro, né? Isso, segundo essa comissão aí de 2.000 especialistas da ONU, já é a interferência que a atividade humana está fazendo no clima com a emissão de CO2. E quais são os maiores perigos que a gente pode ter com a falta de água? Qual o maior de todos? Saúde pública é saúde pública. Se você ficar determinado dia sem beber água, você morre, você se desidrata. Às vezes, né, quando a gente vê assim, esses desastres, né, que acontecem, um tsunami, sei lá, um terremoto, a pessoa encontrou depois de 10 dias porque tinha uma gotinha de chuva que estava caindo e conseguiu sobreviver porque tinha água. Sim, a água é fundamental para a vida. Não existe comunidade capaz de sobreviver sem acesso à água. O ser humano não sobrevive se ele não tiver acesso à água. Fora também doenças, né? A de higiene, porque você precisa de saneamento básico. Saneamento básico sem água não existe, né? Então, o desenvolvimento, o próprio desenvolvimento, né? A qualidade de vida, a saúde pública, ela passa pela água. Tudo tem água. Não existe, o corpo humano tem água. Não existe uma atividade no mundo que você consiga fazer sem água. Marilena, dentro desse teu trabalho muito legal, quer dizer, o que você está vendo de progresso com a prática, com tudo que você colocou aqui, com essas práticas em gestão socioambiental? O que você está vendo de progresso, até de colaboração sua em relação a esse trabalho? Olha só, o próprio benchmark, ele tem como objetivo mostrar o que dá certo, os cases vencedores, até porque quando você trabalha com a indústria, vamos dizer assim, a indústria ela é muito assim real, ela quer saber o que dá certo, não o que não dá certo, né? Tá. Então, quando você consegue motivá-los para que eles desenvolvam as boas práticas, depois eles compartilhem esse know-how, porque é um conhecimento. A empresa investiu capital intelectual, ela tem um conhecimento aplicado. Então, quando você convence ela a compartilhar para que outras também adotem, está naquela linha que eu te falei da informação, né? Do aprendizado, que você só se desenvolve com conhecimento. Eu desconheço outra forma de desenvolvimento humano se não for pelo conhecimento. O benchmarking, ele proporciona o conhecimento aplicado. Então, tem toda essa parte teórica que a gente fala, sensibiliza e tudo mais, mas depois você tem que ir para a prática. Mostrar que dá certo. Tem que ir para a prática, né? Falar, não,
eu já estou convencida que está o meu resultado efetivo da minha contribuição, né? Você mostra isso? Mostra, quer dizer, as empresas mostram, a gente faz isso há 12 anos, já temos 279 práticas, com certeza esse ano entra mais umas 30, o ano que vem sai o Bench mais 3, com 300 práticas. Isso vai para universidades, isso vai para instituições representativas, vai para a mídia especializada, que é muito importante na hora de informar e de conscientizar a população, né? Então, essa é a grande contribuição que a gente dá. E o avanço que eu vejo é justamente nisso, nas práticas de empresas comprometidas com essa questão e também nas políticas públicas que avançam muito lentamente, mas avançam. E com a sua contribuição, com certeza, porque você vai e com essa forma como você tem de expor o problema, né, você consegue passar e dar o recado. Eu tenho certeza que não serão mais 30, serão várias. Essas empresas todas são empresas de sucesso, que você já tem histórias de sucesso. São empresas. E eu sou uma formiguinha, né, nesse chamado aí, a turma do meio ambiente, a turma do bem, eu sou uma formiguinha tentando fazer a minha parte. Muito obrigada. Olha, parabéns pelo seu trabalho. A gente precisa de pessoas como você e nós estamos aqui à sua disposição, tá bom? Eu que agradeço. Obrigada. Eu que agradeço. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Edição Saúde, um programa com informações sobre qualidade de vida. Dicas de uma vida mais saudável com reportagens e entrevistas com especialistas na área de saúde. E fica atualizado sobre prevenção e as modernas tecnologias em tratamento. Confira o programa Edição Saúde aqui na TV Unip.